aqui respondendo todas as suas dúvidas sobre dívidas bancárias. Estou aqui ao vivo nas duas redes, como sempre. O único advogado e economista com foco em dívidas bancárias, que faz live todo dia, respondendo você, ajudando você de graça e ensinando, claro, a quitar suas dívidas com até 99% de desconto, negociar como profissional, derrubar, resolver suas dívidas, mas principalmente entender os seus direitos. Porque é um processo que demora, tá? Negociar, quitar, derrubar dívida, resolver isso demora. Mas você consegue saber desde o começo o que você pode, o que você não pode fazer, o que o banco pode, o que o banco principalmente não pode fazer, tá? Banco, gerente, pessoal, eles são enroladores profissionais, tá? Então eles dizem muita coisa que eles podem fazer, só que na verdade não podem, tá? Hoje mesmo já recebi mensagem de um cliente meu, inclusive amigo, querido. Luzinete, seja muito bem-vinda. Recebi mensagem de preocupação, né? Arthur, falaram que ia tomar minha casa, falaram que, enfim, às vezes até falam que vai tomar eletrodoméstico, geladeira. Pessoal, balela isso, tá? Se a dívida não for com bens em garantia, isso é balela, tá? Então não caiam nesse papo furado. Prestem muita atenção nos seus direitos, tá? O que o banco pode e principalmente o que não pode fazer. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, deixem aí. Jovelina Alves, sejam muito bem-vindos, tá? Tô tentando ajeitar a luz aqui para ficar melhor. E é isso, acho que ficou bom, né? O pessoal falou que estava um pouco perto de ontem, acho que agora tá melhor, né? Então, beleza, galera. Vou começar aqui explicando para vocês. Fala, Nicodemos. Você estava ontem ao vivo, né? Lembrei do seu nome aí, nome bonito, diferente, exótico. Se quiser tirar alguma dúvida, só deixar aí. Felipe, muito bem-vindo. Então, pessoal, primeira coisa que eu sempre falo é se atentem ao que é o número de verdade, ou seja, o valor original da dívida, tá? O valor inflado, ele só serve para o banco entender se você está dando lucro ou prejuízo para ele, tá? E na maioria das vezes, tu está dando lucro, né? Tanto é que eles batem recorde de lucro aí ano após ano. Então, a minha missão justamente é essa, ajudar você a não virar estatística, não ser mais um que só dá lucro para o banco, tá? Que você pague o valor justo, se você conseguir pagar, beleza? E você entenda os seus direitos, tá? Não, sempre falo, não é o fim do mundo você dever, não é o fim do mundo ter o nome sujo. Não se preocupem com isso, principalmente se for dívida sem bens em garantia, né? Por exemplo, cartão de crédito, cheque especial, CDC simples, né? Tá bom? Janete, AV, muito bem-vindas. Frank também, né? Frank Nalva. Se tiverem alguma dúvida, agradeço demais a participação de vocês curtindo a live aí, compartilhando também para mais pessoas poderem ter esse conteúdo, né, de forma gratuita aqui. Ajudo todos vocês, né, na live aqui, respondo todas as dúvidas, ensino vocês a como derrubar as dívidas. Então, agradeço demais o compartilhamento aí, principalmente, porque é algo que vai ajudar mais pessoas, né? E, claro, me ajuda também, certo? É meu trabalho aqui, né? Então, eu já tenho mais algumas perguntas aqui. Nicodemos, muito obrigado pela pergunta, meu querido. O que acontece se uma dívida de 9 mil está em 90 mil? Nossa, já está 10 vezes, então. Eles podem processar? É uma dívida de empréstimo. Pode sim, tá? Nicodemos, pode processar qualquer dívida, tá bom? Geralmente o que acontece é primeiro negativar o nome, tá? Fica ligado no Jus Brasil, teu nome, teu CPF lá, joga na internet também, para ver se tem alguma notificação, alguma mensagem, algum indício de que você vai ser processado, tá? Mas olha, não fica só esperando não, tá? Segue o passo a passo lá do guia. Quem não tem o guia ainda, só mandar mensagem aqui, tem um link aqui, tá? Para você receber, vai direto para você por mensagem. E segue o passo a passo lá, tá, Nicodemos? Primeiro que uma dívida que é o valor original de 9 mil, você botou 90 mil aí, mas eu imagino que seja 90 mil, né?
Cara, é um absurdo isso, tá? É revoltante. Justamente esse é o meu trabalho aqui, ajudar vocês. Isso é totalmente injusto, tá? Não paga esses 90 mil, provavelmente você nem tem como pagar isso, né? Mas, um indício forte de juros abusivos aí, tá, Nicodemos? Se quiser que a gente analise o teu contrato, analise o teu caso, só mandar mensagem aqui, tá? Para quem está na outra rede aqui, ó, tá? Esse é o meu arroba em todas as redes, tá? Arroba advogado Arthur. Só mandar mensagem que a gente vai te ajudar, tá? O que eu estou fazendo por enquanto, tá? Consigo ajudar vocês de uma pré-análise sem compromisso, tá? De forma gratuita, beleza? Daqui a pouco eu vou ter que passar a cobrar consulta, mas ó, aproveitem aí, hein? Tá? E aí a gente faz essa análise, tá? Primeiramente sem cobrança, sem compromisso, tá? Justamente para te ajudar, enfim, e esse for o caso, entrar com uma ação, tá? Porque é importante você ajuizar, ou seja, processar, né, a ação antes de ser processado, tá, galera? Isso aí vale para todo mundo, não só para o Nicodemos. Se você começa o processo, começa a ação, o juiz ele vai te dar o quê? A prioridade, com certeza, porque você entrou primeiro, certo? Outra coisa, você vai estar iniciando aquela narrativa ali, então você já está um passo à frente do banco, tá bom? Nesses casos, quando a dívida multiplica ainda, você tem ainda mais chances grandes, tá? Tem que analisar o caso para ver realmente o risco, né? Exatamente como é que é o seu caso. Mas é um forte indício aí de juros abusivos, tá? Que mais, pessoal? Eu agradeço demais, tá? Por todo mundo que está curtindo, compartilhando. Compartilhar a live incentiva mais pessoas e eu posso ajudar mais pessoas também, tá? Eu não invisto aqui no TikTok porque o TikTok é muito chato com advogado, tá? Todas as outras redes, a gente pode fazer tráfego pago, investir, fazer um alcance maior, né? Mas aqui o TikTok é muito chato. Então, vocês compartilhando aí vai me ajudar demais e vai ajudar as pessoas que precisam saber também, beleza? Avi, muito obrigado pela sua pergunta. Agradeço demais. Qual o valor o Santander processa por dívida de cartão de crédito? Banco grande sim, tá? Costuma processar por mais de 20 mil. Tem lá no guia também essas faixas. Eu vou deixar aqui uma pergunta para vocês, pessoal. Quero saber de vocês, enfim, quem tem dívida aí ou não. E depende, como é que eu posso explicar? As nossas recomendações e orientações, elas mudam um pouco de acordo com a faixa de dívida, tá? O valor que você tem aí. Então, deixem aí a resposta de vocês para vocês poderem, enfim, me ajudar aqui. Eu só tô me complicando aqui porque eu não lembro onde é que é a enquete aqui. Achei, tá? Vou deixar a enquete aqui para vocês. E aí vai me ajudar a ajudar vocês de uma forma melhor, tá bom? Beleza? Então, até 20 mil é uma chance relativamente baixa de bancos grandes processarem, assim, tá? Ao AV. Agora, cooperativa de crédito, sempre falo, tomem muito cuidado que eles processam por qualquer valor, tá? Já vi dívida de 3 mil sendo processado. Então, tomem muito cuidado com isso. Qualquer indício aí de processo pode me chamar, tá? Eu atuo, inclusive, com o Dr. Gustavo, também, que faz live aqui, praticamente todo dia. E ele é um especialista em defesa do executado, tá? Quando a pessoa tem algum, enfim, processado, né? Tá? Então, é um profissional de excelente qualidade, é meu colega, e pode ter certeza que a gente vai te ajudar nisso, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que está curtindo e compartilhando. Nicodemos, mas é justo isso? Não é justo, tá? A gente, para realmente dar o parecer de que é abusivo ou não, os juros, tem que ser uma análise, tá? Tanto técnica jurídica de um advogado, mas a gente também tem o nosso perito contábil, perito financeiro também, tá? E eu, como economista, eu entendo bastante de número, obviamente, mas é sempre bom a gente ter o parecer do nosso perito, né, técnico nisso. Porque não é só o número, mas é também a jurisprudência que a gente chama, tá? Ou seja, o que
o juiz vai analisar, tá? E aí, inclusive, depende da região que você tá. Eu tenho no Brasil todo, então a gente sabe as diferentes regiões, né, os diferentes tribunais, cada um tem um entendimento um pouco diferente do que é abusivo ou não, beleza? Vou tomar mais uma aguinha aqui, pessoal, e já vou responder. Gisele, muito bom dia e obrigado pela pergunta. Pedi cartão de crédito, usaram por aproximação. O banco não quis contestar, o que fazer? Olha, tem algumas possibilidades, tá bom? Primeiro, inclusive, tá no guia também, a escadinha, tá? Se você já conversou com o teu banco, com o teu gerente, já vai para a ouvidoria e lança o Reclame Aqui lá, tá bom? Isso são passos que você pode fazer por conta própria. Tem até o consumidor.gov, tá? E dependendo do seu banco, né? Se for um banco, por exemplo, Bacen, Santander, Itaú, né? São regulados pelo Bacen, tá? Então você pode entrar lá no site do Bacen também e fazer uma reclamação, tá? Por escrito, sempre por escrito, galera. E tome muito cuidado de ser sempre o site oficial e os contatos oficiais, tá? Então pesquisem bem isso, que volta e meia também tem golpe, ou enfim, às vezes esses hacks, assim, né, tá? Então tome muito cuidado com isso. Muito obrigado, inclusive, todo mundo que está seguindo, compartilhando a live, que me ajuda muito, e ajuda, inclusive, né, mais pessoas poderem participar. Davi, obrigado pela pergunta, querido, boa tarde. Quando aquelas empresas ficam mandando mensagem até para familiares? Olha, isso pode configurar a cobrança indevida, tá? Pode até ser um caso de danos morais e indenização aí para você, tá, Davi? Você pode ganhar uma grana, lucrar em cima deles, da mesma forma que os bancos lucram em cima de você, tá? Essas empresas de cobrança lucram em cima de você, tu pode lucrar em cima delas também. Então pode contar com a minha ajuda para a gente te defender e também até processar, tá? Nesses casos. Alguma outra dúvida? Juiz Priori, obrigado pela pergunta. Me indica um perito contábil bancário? Claro, sim, pode entrar em contato comigo que eu te passo o contato, tá bom? Eles fizeram... Nicodemos, sobre a tua pergunta, né? Fizeram proposta para mim de 90 por 12 mil parcelado. Cara, não compensa. Ó, o que eu sempre falo, você tem sempre que ter em mente o valor original da dívida, certo? Tem desconto aí no teu caso? Não tem. Por quê? Se o valor original era 9 mil, eles querem te cobrar 12, isso não é desconto, pô. Entendeu? É balela. Eu falo isso todo dia, gente. Banco e gerentes são enroladores profissionais, tá bom? Não cai nesse papo furado de que a gente faz parcelada, a gente facilita, renegocia aqui. Pessoal, não assinem nada sem saber muito bem que está assinando, não deem o seu ok, nem por telefone, tá? Sem saber muito bem. Você fala assim, ó, se for por telefone, você fala, ó, me passa o número do protocolo, anota, eu vou dar meu ok, enfim, depois que eu analisar com calma, estudar isso, pode até me procurar se precisar, tá? Mas não assinem nada, não façam nada de cabeça quente ali na hora, tá? Sempre avaliem muito bem, porque, principalmente nesse caso, se você der o ok, você vai estar confessando dívida, entendeu? Eu deixo todos os modelos lá, todo passo a passo, todas as informações que você precisa saber. Mas eu não me responsabilizo se eu não estiver atuando por você, tá? Se você fizer alguma besteira, você pode fazer por conta própria aí, muita coisa, tá? Mas se você fizer alguma besteira, não é responsabilidade minha. Então não confessa a dívida, não assina nada sem saber muito bem o que você está assinando, tá bom? Camilinha, muito obrigado pela pergunta. Estou devendo 30 mil para o Santander. Tem alguma outra... tá, tem a continuação. 30 mil. Eles estão oferecendo fazer uma renegociação. No final, vai sair 80 mil. É isso que eu estou falando, galera. Isso é balela, é papo furado, tá? Eu fico revoltado com essas coisas. Por quê? Como é que eles estão querendo renegociar, falando que vai te dar desconto, se você vai pagar 80 mil reais? Não faz sentido. Não tem desconto aí, não tem renegociação, não tem papo, não, tá? Ô, Camilinha, vou explicar uma coisa aqui para todo mundo, tá?
Eu sou advogado bancário, sou economista também. Já atuei com advogados de grandes bancos, tá? Trabalhei com eles, tá? Inclusive trabalhei no escritório grande de advocacia. E eu sei que a negociação é totalmente diferente quando entra alguém que tem método, técnica, tá? Informação. Então, primeiro de tudo, vocês têm que seguir o passo a passo, o guia, para se armarem, tá? Se municiarem, inclusive, seja na negociação ali administrativa, seja em um eventual processo judicial, entendeu? Tanto de documentos, provas, tá? Mas faz uma pasta organizadinha tua, do seu caso, né? Assim, das suas dívidas. Solicita a documentação lá que eu coloco, tá? Tem os modelos lá. Descritivo, devolução da dívida, contrato, memória de cálculo, principalmente, tá? Isso aí o banco é obrigado a te fornecer. Se eles não te falarem que não tem, enfim, estão enrolando, tá? Aí você faz o reclame aqui, consumidor.gov, tá bom? Inclusive isso pode até gerar danos morais, tá? E tudo que você anotar, tudo que você print, assim, isso vai facilitar para você ter mais chances de ganhar, tá? Seja para uma negociação que está até 99% de desconto, é possível, não é garantido, mas é possível, e seja para negociar, enfim, de uma forma mais profissional, tá? Então, quem quiser, o guia está no formulário aqui, beleza, pessoal? E tem também, vou deixar o link aqui para mandar mensagem para mim se precisar, tá? Quiserem que eu analise o caso. Deixa eu ver, que mais? Jonathan, valeu pela pergunta, meu querido. O que é uma cobrança extrajudicial? O Nubank me manda, de vez em quando, na caixa de e-mail. Cobrança extrajudicial quer dizer o quê? Extra, né? É fora do judiciário, tá? Ou seja, eles estão te cobrando ali administrativamente, entendeu? Meio que amigavelmente, mas isso aí também não existe para o banco, né? Amizade é só para quando eles querem te vender alguma coisa. Qualquer vendedor é esse papo aí, né? Então, ô Jonathan, provavelmente eles negativaram o teu nome, tá? Mas não é o fim do mundo. Principalmente no Nubank tem taxas de juros muito altas, às vezes configura como abusivo. Então, a gente pode primeiro negociar, tá? Segue o passo a passo lá. Negociar, solicitar, revisar, tá? Esse contrato, ou seja, questionar cláusulas desse contrato, tá bom? Então, se quiser analisar, que eu analise o seu caso, analise com todo carinho, inicialmente sem compromisso, tá? Aproveitem aí, porque daqui a pouco eu vou ter que passar a cobrar consulta, tá bom? Mas posso fazer uma pré-análise aí sem compromisso, tá? Davi, financiamento com o Banco do Bradesco, 3 parcelas em atraso. Então, depende do que o financiamento é do que, né? Sempre cuidado com isso, tá, pessoal? Porque se for financiamento com bens em garantia, por exemplo, casa, carro, tá? Pode ser executado, tá, o bem. Ou seja, podem, principalmente se for veículo, né? A gente trabalha muito com caminhoneiro aqui, quem usa veículos para trabalhar. Por quê? Para evitar justamente a busca e apreensão, para evitar a execução, tá? Para você poder utilizar o teu veículo, enfim, que é a sua fonte de renda, né? Não sei se é o seu caso, Davi, mas, enfim, mesmo quem tem carro, provavelmente usa todo dia, né? Para trabalhar, resolver as coisas, né? Então, é também um instrumento, né, de trabalho, tá? E aí, justamente, 3 parcelas em atraso já começa a ter um risco grande, tá? De executar. Inclusive, o STF já determinou que não precisa de um processo judicial para tomar teu bem, né? Seu carro, por exemplo, tá? Então, tome muito cuidado com isso. Execução, aí a execução, como até ele falou, extrajudicial, tá? Ou seja, sem precisar passar por um juiz, tá bom? Muito cuidado com isso. Se quiserem análise, só mandar ali no WhatsApp, beleza? Eu, inclusive, trabalho todo dia, fim de semana, feriado, eu tô atendendo, tá bom? Fabiana, muito obrigado pela sua pergunta, querida. Não consegui pagar o cartão de crédito na Nubank. Tem 2 empréstimos que vencem no dia 25.
Enfim, me fala mais sobre isso, tá? Porque, primeiro, os empréstimos, veja se tem bens em garantia ou não, tá? Se não tem, e cartão de crédito geralmente também não tem, fica calma, não é o fim do mundo, não conseguir pagar, não paga o mínimo, sempre falo isso, tá, Fabiano? Por quê? Vale mais você ficar com o nome sujo por um tempo, e aí depois você vai negociando, vai se armando, né, seguindo o guia, seguindo passo a passo, e aí você consegue quitar essa dívida com até 99% de desconto, tá? Eles não podem te executar, tá? Só podem fazer alguma coisa depois se tiver um processo, e até lá vai demorar muito também. Então, não use o dinheiro que você tem, o pouco dinheiro que você tem, né? Enfim, você não está conseguindo pagar, use para comprar as coisas que você precisa. Não sei, às vezes você tem filho, né? Comprar as coisas dele, comida, né? Não use o dinheiro que você tem para ficar pagando mínimo, rotativo, tá? Que isso aí só vai gerar bola de neve, entendeu? Então, se não consegue pagar a dívida sem bens em garantia, não pague, tá? Não vai contrair outro empréstimo para pagar isso, pelo amor de Deus. E não é o fim do mundo ter o nome sujo. Você consegue resolver isso, tá? Tem todo o método lá no guia, todo passo a passo. Então, fica calma, tá, Fabiana? Se quiser que eu analise, entenda melhor o seu caso, quais os contratos, tá? Só mandar aqui, ó, WhatsApp, tá bom? Vocês estão conseguindo ver na tela o número aí, né? Tá? Caso não consiga, ó, é só preencher esse formulário aqui que você já entra em contato diretamente comigo, tá? Já até te respondo lá automaticamente e analiso o seu caso assim que possível. Beleza, pessoal? Tá? E, inclusive, agradeço de novo todo mundo que está seguindo, compartilhando, tá? Que isso realmente me ajuda, mas não só a mim, a todo mundo que precisa saber disso, tá? Precisa entender os seus direitos. Camilinha, ainda ouvi do gerente que eu não posso pensar que vai ter 50 mil de juros. O seu caso deixa eu ver aqui. Então, 80 mil. Não, balela, tá? Você está devendo 30 mil, você consegue quitar isso aí com o tempo, com técnica, com método, né, documentação, tudo certinho. Você vai conseguir quitar isso aí um valor muito menor, tá? Às vezes menos de R$ 1.000, tá? Não posso garantir, claro, depende da sua técnica, depende, né, de como você vai executar isso. Mas você consegue garantir, consegue quitar isso aí com um valor muito menor, tá? 80 mil é um absurdo para quitar isso aí. Por quê? Primeiro que provavelmente, vou te explicar. Provavelmente no seu caso é o quê? É o teu banco, tá? O Santander, ele está vendendo a sua dívida para ou outro banco ou outra empresa, tá? Não necessariamente um banco. E aí você está refinanciando isso, tá? Isso aí é a maior furada que tem, a maior cilada, porque você está justamente numa bola de neve aí, tá, Camelinha? Então, não cai nesse papo furado aí não, tá? Que mais? Pessoal, muito obrigado por me seguir. Né, Fabiana? Cartão empréstimo. Então, o empréstimo geralmente não tem bens em garantia, tá? Mas é bom analisar o contrato. Agradeço demais aí a participação de vocês. Daqui a pouco eu vou ter que encerrar, tá, pessoal? Então aproveitem aí, tem mais uma pergunta aqui, e aí vou responder mais umazinha de saideira, hein? A Gi, é assim que fala, né? A Gi Freitas, muito obrigado pela sua pergunta. Depois de pagar todas as dívidas do Serasa, em quanto tempo o nome fica limpo? Olha, tem no guia, inclusive, todo esse passo a passo, tá? Porque geralmente você dá depende do prazo da sua negociação, tá? Mas o ideal é você dar um prazo de 5 dias, tá? Por quê? Aí você vai conseguir assinar, o banco vai analisar teu contrato, né, a sua negociação, né, enfim, quitar essas dívidas, e aí vai dar 5 dias para ele lançar, enfim, tanto no sistema interno deles, como, dependendo se for o banco, no Bacen também, né, porque tem o SCR lá, o registrato, né, do Bacen, tá? Então, tem no guia como fazer isso. Caso em 5 dias não tenha ficado com o nome limpo,
Segue lá também o passo a passo, tem os modelinhos. E se não conseguir também, só mandar mensagem aqui, tá? Que com certeza a gente resolve isso para você, tá bom, Agi? Quem paga as dívidas tem que ficar com o nome limpo. Se não ficar com o nome limpo, isso pode te gerar indenização, danos morais, ou seja, você ganhar dinheiro porque você merece. Isso é justo, não é justo, né? Obviamente, você ficar com o nome sujo depois que você quita suas dívidas, entendeu? Então, isso pode gerar danos morais, indenização. Você tem que lucrar também em cima do banco se ele fez alguma injustiça com você, certo? Não é só o banco que tem que lucrar em cima de você não, tá? E 80% dos brasileiros estão endividados. Minha missão é que justamente que vocês não sejam mais uma na estatística aí. Banco todo ano batendo lucro, recorde e lucro atrás de lucro. Então isso é muito absurdo, é uma situação que eu tô aqui justamente para ajudar vocês, tá? Agi, acho que respondeu, né? Tá. Fico agradecido aí de estar te ajudando, tá, Agi? Cris, última pergunta por hoje aqui então, pessoal. Se não aparecer mais ninguém, depois de eu responder essa, vou encerrar, hein? Saideira aqui. Sextou, né, pessoal? Pô, sextou, né? Não, mas ainda, saindo daqui ainda vou trabalhar, responder quem me mandou mensagem, analisar os casos aí, tá? E para mim só vai sextar de noite. Então, podem contar comigo ainda hoje. Emerson, obrigado, tá, pelo formulário. Inclusive amanhã também, tá? Eu não vou fazer live esse fim de semana, mas vou trabalhar. Então, podem me mandar o WhatsApp, tá? Tá aqui o número. Acho que vocês conseguem ver, né? Tem no meu perfil também, é só mandar mensagem, tá bom? Então, vamos lá. Cris, dívida de cartão de crédito. O banco pode tirar do meu especial para ir bater no valor da dívida? Não pode, só se você autorizou. Mas aí, se você autorizou, solicita o cancelamento, tá? E se eles continuarem abatendo, me chama, que isso pode gerar indenização, tá bom? Você merece ganhar um dinheiro por causa disso, tá? Não é garantia também, claro, porque depende do juiz, tá? Nenhum processo é garantido. Mas pode ter certeza que eu vou te ajudar da melhor forma possível, tá, Cris? Me manda aí teu caso, os valores também, né? Pode mandar qual que é o banco também, que a gente analisa, tá? Combinado, Cris? Não autorizei. Ótimo, show de bola, tá? Então, se tiver qualquer movimentação nesse sentido, tá? Pode contar comigo, que a gente vai te ajudar com isso. Fica ligado aí, tá? Enfim, no seu extrato, né? Pessoal, já um alerta também, antes de terminar. Muita atenção com débitos automáticos, tá? Inclusive, teve um caso aqui de um rapaz que participou aqui ontem, tá? Não chegou a ser meu cliente porque, assim, quando a pessoa, eu consigo ajudar ali, né, sem compromisso, de graça, assim, já do início, não precisa me pagar nada, né? Não precisa virar meu cliente. Então, nesse caso, nem virou meu cliente, mas eu considero amigo já, né? Um colega. Então, o que acontece? Ele tinha solicitado, tinha autorizado, tá? Nesse caso, o débito automático, e aí pediu o cancelamento, tá bom? Só que no caso dele, o contrato era para abater direto como se fosse um consignado, né? Abater direto da renda. E agora ele ficou quase sem renda agora, entendeu? Então, nesses casos, tomem muito cuidado com isso. Leiam sempre o contrato, leiam sempre o que você está assinando, tá? Não assine nada sem entender muito bem o que você está fazendo, tá bom? Mas, claro, é o que eu sempre falo. Essas coisas dá pra gente ajudar vocês, tá? Dá pra gente reverter, dá pra gente ajudar, tá? Cris, me diga aí se deu pra entender. Emerson, obrigado por ter mandado o formulário. Já vem uma resposta lá automática, mas eu pessoalmente vou te responder também, tá? Micaele, tem uma conta no Serasa desde 2014, tá? De 23 mil. No Serasa você diz o nome sujo lá, né? Então, Micaele, essa dívida aí, né? Ela provavelmente já caducou, que o pessoal chama, né?
que é o prescreveu, né? Porque geralmente é 5 anos, tá? Para prescrição. Então, o que acontece? Ela não vai sumir, tá? Porque ela não é... A prescrição, ela só impede que você seja cobrada por aquilo, tá? Então, a dívida não vai sumir. A única forma de sumir é você quitando ela, tá? A boa notícia é o quê? Você consegue quitar isso também com, às vezes, mais de 99%, tá? De desconto. Às vezes com alguns trocados ali, tá? Às vezes uns 500 contos, assim, não sei se é um valor factível para você, né? Mas vai, se ainda não, vai juntando esse dinheirinho em outra conta, né? Qualquer movimentação, qualquer cobrança, você pode me chamar que é indevida, tá? É ilegal, inclusive. Cobrança, bloqueio de conta, execução, tá? Eles não podem mais. A não ser que, por exemplo, tenha interrompido a prescrição, né? Que a gente chama como se desse um stop ali e aí reinicia, tá? Mas aí você me manda que eu analiso. E aí só para fechar, tá? Você quitando isso, né? Você consegue muitas vezes com um valor baixo quitar. E qual que é o benefício? Primeiro você vai ter o seu nome limpo, tá? Se for só essa dívida. Você aumenta o seu score e aí, se tiver, provavelmente você tem alguma restrição de crédito ainda, tá? Então aí você consegue liberar isso, ter um maior acesso a crédito, entendeu? Que é muito importante, gente, né? Você poder, por exemplo, aí abrir um cartão de crédito às vezes, tá? E claro, cartão de crédito tomando muito, muito cuidado sempre, né? Mas se não conseguir pagar, não paga o mínimo, é o que eu sempre falo. Porque se for dívida sem bens em garantia, tá? Eles estão tirando dinheiro da conta também. Pois é, foi isso que aconteceu com o meu outro amigo aqui que participou ontem, tá? Anteontem e ontem, tá? Inclusive eu ajudei ele os 2 dias. Tá bom, Cris? Então é um caso muito parecido com o dele. Pode me mandar mensagem que eu analiso aqui sem compromisso, assim como eu ajudei ele sem compromisso também. E se for o caso, né, se realmente for necessário, pode contar comigo para a gente atuar por você, tá? Nesse sentido. Micaele, veja se entendeu aí, tá? Sônia, muito obrigado pela pergunta. Pessoal, já vou terminando aqui, tá? Deu sim, muito obrigado. Última pergunta e saideira, galera. Sônia, obrigado, tá? Estou com dificuldades em pagar 3 cartões. O que o senhor me sugere fazer? O que eu sugiro para todo mundo que está nessa situação de cartão de crédito, tá? Como eu falei agora, fica calma. Muito provavelmente são dívidas sem bens em garantia, tá? Confirma esse é o teu caso. Mas não tendo bens em garantia, por exemplo, uma casa, um carro, né, veículo, você não... o banco não pode fazer nada, tá? É só o juiz que vai poder fazer. Então, claro, no máximo ele pode negativar teu nome, que não é o fim do mundo. No máximo ele pode te encher o saco. Se tiver cobrança ilegal assim também, indevida, pode me mandar mensagem, que pode até te gerar indenização, danos morais, ou seja, ganhar dinheiro em cima dele, né, que é o justo, tá? Não deixe só o banco lucrar em cima de vocês, hein? Vocês também têm direito de lucrar em cima deles, tá? E aí é isso, Sônia. Segue o passo a passo lá, tá bom? Tem tudo a metodologia, tá? E as informações que você precisa saber para primeiro se armar, né? Se municiar, tá? Para uma negociação, entender como é que funciona isso, solicitar a documentação que eu coloco lá, os documentos, e mandar as notificações principalmente, tá? Beleza? Qualquer dúvida, só me falar também, tá? Se tiver alguma dúvida específica, por exemplo, muita gente pergunta o que é o DED, né? É o descritivo de evolução da dívida, ou seja, é um documento que mostra como essa dívida foi aumentando, né, ao longo dos meses, tá? Então, se o gerente ficar te enrolando, que geralmente acontece, se ele falar, a gente não tem isso, é balela, tá? Eles são obrigados a te fornecer esses documentos e eles não querem fornecer justamente porque é uma arma que você tem contra eles, entendeu?
Então, não cai no papo furado, tá? Gerente é enrolador profissional, então não cai nesse papo furado aí deles. Se ele não te fornecer, vai para ouvidoria, consumidor.gov, reclame aqui, e até se for, por exemplo, Santander, né, bancão assim, é o Bacen, que é a instituição, o Banco Central, tá? Instituição que regulamenta e é o banco dos bancos, tá? Quando é, por exemplo, Nubank, assim, eles não são bancos exatamente, né, propriamente ditos, tá? São fintechs, né, são instituições financeiras, mas não são regulados pelo Bacen, tá? Então, mas de qualquer forma, depois de quitar, você sempre vai lá também no SR do Bacen, tá? O site do Registrato, para conferir se o teu nome saiu de lá, se enfim, tá tudo certinho. Beleza, pessoal? Então, obrigado demais aí por compartilhar. Eu vi que o pessoal está compartilhando aqui, por curtirem, me seguirem. Vou finalizando aqui, se ninguém tiver mais alguma pergunta. Quero só, enfim, agradecer de novo. Me apresentar, eu sou Arthur Araújo, único advogado e economista com foco em dívidas bancárias, que faz lives aqui todo dia, conteúdo de graça todo dia para vocês. É uma honra poder ajudar vocês, principalmente a virar o jogo contra o seu banco, a dormir mais tranquilo, entendendo quais os seus direitos, o que o banco pode e principalmente o que o banco não pode fazer, tá? Banco e gerente, principalmente, são enroladores profissionais. Eles falam que podem fazer muito, mas não pode fazer nem metade, tá? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma cliente preocupada, pensando que podia perder o carro, mas mesmo não precisando de mais de um processo judicial, né, o STF confirmou isso, não precisa para executar, né, para uma busca e apreensão, por exemplo, de um veículo, também não é assim tão fácil, tá? Mas fiquem atentos, quem tem veículo financiado, tá? Principalmente caminhão, que é um bem de alto valor e é o instrumento, ferramenta de trabalho, né, da pessoa, quem trabalha com Uber, né, mototáxi, enfim. Então, fiquem muito ligados nisso. Se tiver devendo, né, se tiver ou perigando, né, de chegar a uma parcela em atraso, né, tá? Joga lá teu nome, teu CPF no Juiz Brasil e na internet para ver se tem algum indício de que você pode ser processado ou que pode ter uma busca e apreensão, tá? Mesmo sem um processo, tá? Porque primeiro que eles têm que te mandar mensagem, te mandar inclusive uma notificação, tá? Então, últimas perguntas aqui, hein? Meuri, obrigado por marcar aí o Rodrigo, viu? Bianca, queria falar com você, pode falar comigo, tá? Se quiser mandar alguma dúvida aqui agora, tá? Se não, se quiser analisar teu caso, só mandar pelo WhatsApp. Mais 5 minutinhos aí, pessoal. Tá, Rodrigão, te responder aqui, obrigado, tá? Tenho um empréstimo e não estou conseguindo pagar. Deixei meu carro de garantia. Perco o carro com esse mês? Olha, então, você deixou, como eu estava falando, né? Deixou o carro em garantia, tá? Infelizmente, não precisa de um processo judicial, mas pode ser que você não tenha busca e apreensão ainda, tá? Como eu estava falando. Fica ligado nos indícios, né? Primeiro, se teve alguma mensagem aí, alguma ligação, ou se mandaram alguma notificação para você, tá bom? Então, fica muito atento, porque sim, pode ter a busca e apreensão, tá? Mas só depois que tiver esses passos aí, entendeu? Se tiver a busca e apreensão, se eu não tiver recebido nada, se foi assim, do nada, apareceu aí a gente, pode até me ligar, tá bom? Que a gente vai te ajudar com isso na urgência, tá? Para você não perder teu carro, principalmente aí quem tem veículo maior também, né? A gente atende muito caminhoneiro, então pode contar comigo, tá, Rodrigo? Não deram... Vanessa também, né? Tô com parcelas atrasadas e juros muito abusivos. Então, me fala do que é, né? Qual que é o tipo de dívida, mas não deram busca e apreensão, eu continuo pagando. Então, se for dívida com bens em garantia, né? Que deve ser o caso que você está falando,
não te deram busca e apreensão, né? Talvez um carro, né? Uma moto, fica muito ligada, como eu falei até para o Rodrigo aí, seja de mensagens, notificações, tá? E fica atento porque mesmo você continue pagando, tá? Pode até ter a busca e apreensão, mas sempre depois que tem alguma notificação, depois dessa movimentação toda, existe todo um passo a passo. Se eles chegarem do nada aí, enfim, querendo tomar teu veículo ou te executarem, qualquer movimentação, tá? Seja sem aviso, pode me ligar, inclusive qualquer horário, tá? Eu te atendo aí com todo carinho e posso te ajudar com a maior urgência possível. Tá bom, Vanessa? Bianca, obrigado por seguir e pode me contatar, tá? Pode mandar mensagem. Financiamento de carro, né? Então, mesma situação do Rodrigo aí, tá? Fica muito atenta, tá? Nesses indícios. Beleza, Vanessa? E pode mandar mensagem lá, tá? Se quiser que a gente analise, veja teu contrato, qual que é o caso, tá? Só para o Vanessa e Rodrigo, só para explicar para vocês aí, tá? Antes de finalizar. Tem várias estratégias que a gente pode utilizar em casos de financiamento de veículo, tá? Uma delas é sobrestar a mora, ou seja, seja negociando, tá? Antes de entrar com o processo, ou então depois do processo judicial. Por quê? A gente vai fazer você respirar, a gente vai solicitar que você suspenda um pouco esse pagamento, tá? Não precisa ficar pagando, e gerando uma bola de neve, se afundando nas dívidas, e sem que haja a busca e apreensão, entendeu? Pelo menos ali por um certo tempo, tá? Fora outras estratégias, tá? A gente pode revisar esse contrato, ver como você falou mesmo, ver se tem alguns juros abusivos, entendeu? Questionar essas cláusulas, tá bom? Então é isso. Quem tem financiamento de carro, veículo, casa também, fica muito atento porque é uma situação mais arriscada, tá? Uma situação até mais perigosa. Pode ter realmente o bloqueio, execução, busca e apreensão. Tá bom, pessoal? Últimas perguntas aqui, hein? Vou até tomar mais uma aguinha aqui. Alexandre, valeu pela pergunta, hein? Vou ler aqui. O banco pesquisa o devedor se ele tem bens no nome antes de processar? Sim, o banco não é bobo não, tá, Alexandre? Eles primeiro que, assim que você vira cliente, ele sabe tudo da tua vida, tá? Segundo que, assim que você também passa a dever, eles começam a fazer uma investigação mais profunda, tá? Então fica ligado que, com certeza, eles sabem de muita coisa aí. Obviamente, né, não tem como eles saberem de tudo, da vida de todo mundo, mas pode ter certeza, fica ligado aí, tá, Alexandre? Bianca, obrigado pela pergunta, tá? Tinha uma dívida em 2021, tinha saído do Serasa e esse ano voltou. O que eu faço? Bianca, dependendo da data, tá? Em regra geral são 5 anos para essa dívida caducar, ou seja, para prescrever, tá? Então analisa aí, veja se ela não prescreveu já, tá? Se ela prescreveu, ela vai continuar no Serasa, como até expliquei antes, mas ela não pode ser mais cobrada, ou seja, você vai conseguir negociá-la de uma forma bem melhor, tá? E até que está com um desconto muito grande para justamente limpar teu nome e impedir essa restrição de crédito, e voltar a ter acesso a crédito, né? Tá, Bianca? Me manda o teu caso aí também no WhatsApp que eu analiso, tá? Alexandre, você perguntou, mas respondi, né? Entendeu aí, né? Tá? Marcos, cartão de crédito estava em 4 mil, agora 10 mil. Tá vendo? Isso é um absurdo, Marcos. Como é que o valor mais do que dobra? Tá vendo? Muitos juros. Faço socorro ou deixo mais um pouco? Marcos, vai depender aí, tá? Do dinheiro que você tem, que você pode pagar, e principalmente do tipo de acordo, tá? Porque, lembrando sempre, cartão de crédito, nesse caso, provavelmente é dívida sem bens em garantia. Ou seja, o máximo que eles podem fazer por agora é negativar teu nome, tentar algum processo, mas não podem te executar assim de pronto, tá? Igual se fosse, por exemplo, um carro. Então,
Não é o fim do mundo, tá? Ficar devendo isso aí. Se não conseguir pagar, não fica pagando o mínimo, não fica fazendo rotativo, principalmente não pega outro empréstimo aí para pagar isso, tá? Isso aí é uma furada. Não entra nessa bola de neve, nessa furada. Então, Marcos, segue lá o guia, tá? Tem todo o passo a passo para você ter o melhor acordo possível para você, negociar como profissional. Se precisar da minha ajuda também, se quiser agilizar isso, evitar dor de cabeça, enfim, da melhor ajuda possível, é só entrar em contato, que a gente negocia também e te ajuda a reduzir, primeiro reduzir essa dívida, como eu falei, mas segundo, negociar de uma forma mais tranquila para você, tá? Sem você ficar se preocupando com cobrança, enfim, com exceção de saco do banco, tá? Ô Bianca, você falou que não prescreveu, né? Como se tivesse sido feito. Então, provavelmente interrompeu a dívida, ou seja, deu um stop ali e voltou, tá? Reiniciou. Mas eu preciso analisar o teu caso para ver se realmente é isso. Se não for isso, é ilegal o que eles estão fazendo, tá? Porque se a dívida é antiga, você falou 2021, né? Se eles estão o que pode ter acontecido também, tá, Bianca? É que comprar essa dívida, tem muita empresa que compra aí, e aí depois coloca como se fosse uma dívida nova, sendo que não é, tá? Isso é ilegal, tá bom? Então manda lá o seu caso pra gente, o WhatsApp aqui, que a gente vai analisar e ver se cabe até danos morais, né, uma indenização para você ganhar uma grana aí, lucrar em cima do banco, que é justo nesses casos. O banco não pode ser o único que lucra em cima de vocês, tá? Minha missão aqui é que vocês não sejam estatística aí de lucros de recorde de bancos ano após ano. Tá bom? Pessoal, eu tava falando que já ia sair, mas ó, agora é real, tá? Saideira mesmo. Responder rapidinho. O Everton, valeu pela pergunta. Dívida 30 mil, empréstimo consignado CLT, não consegui pagar com o Banco do Brasil. Ó, consignado é chato, tá? Mas manda lá pra gente também, porque a gente pode analisar esse contrato. Cada contrato tem cláusulas um pouco diferentes, tá? Mas manda lá, porque corre o risco de você ser processado, tá? Se esse consignado, provavelmente ele tá te descontando direto, né? Mas se porventura não tiver, melhor ainda que a gente consegue, não vai pagando esse mínimo, tá? Aí a gente consegue negociar para você, para ou quitar isso logo com um desconto absurdo, ou enfim, facilitar para você, tá? Ou evitar que você tenha essa dor de cabeça, tá? Problemas, ou às vezes até te gerar indenização, danos morais, tá, o Everton? Agora que... Marcos também, entendeu aí, né? Te respondi, né, Marcos? Cris, muito obrigado aí pelo apoio, tá? Não prescreveu, tá, né? Bianca, foi, né? Show, pode chamar lá, tá, Bianca? Rosemar, obrigado também. Dinei, dívida de cartão caduca com 5 anos. Isso, a regra geral é isso, tá, Dinei? O pessoal fala caducar, mas só para explicar também, o termo é prescrever, tá? Como eu estava falando ali acho que com a Bianca, né? Ou seja, você essa dívida vai continuar existindo, mas você não pode ser cobrado por ela, tá? Então, nesses casos, o que eu recomendo, assim, vai negociando, enfim, vai ida e volta, tá? Proposta, contra proposta, o banco vai te mandar, o Serasa também. Sempre canal oficial, sempre número, site e aplicativos oficiais, tá? Beleza, última dúvida, hein? E agora realmente tem que ir. Simone, obrigado, tá? Tem uma dívida com a CEF. O banco esqueceu de descontar em folhas, estão me incomodando até agora. As parcelas foram de 2019. Então, provavelmente já, igual o Dinei falou, caducou, né? Ou prescreveu, tá? Então, me manda aqui no WhatsApp que eu analiso o teu contrato para a gente ver se realmente é 5 anos mesmo ou não. E se ele não está descontando em folha, graças a Deus, fica tranquila, não paga esse mínimo aí, tá? Estão ameaçando bloquear minhas contas. Então, pois eles ameaçam, tá? Eles são um pé no saco, esse pessoal aí.
Então, pode me chamar aqui, que qualquer indício de bloqueio de conta, a gente te ajuda. Inclusive, dá para desbloquear, porque muitas vezes eles não sabem qual que é o valor, tá? Assim, por exemplo, benefícios de INSS, tem às vezes até 40 salários mínimos são impenhoráveis, né? O que a gente chama, não pode tomar de você, tá? Então a gente consegue reverter isso, consegue desbloquear a conta, tá, Simone? César, eu falei que já ia embora, mas vou te responder então aqui, saideira. O banco não quis me firme esse demonstrativo de devolução de juros. Então, ele não quis te dar, né? Isso aí é normal, tá? O banco te enrola, gerente é enrolador profissional. Então solicita na ouvidoria, consumidor.gov, segue o passo a passo que você vai conseguir aí, que isso aí é uma arma para você, tá? Contra o seu banco, para você virar o jogo aí, tá, o César? E trilhas, beleza, 30 mil, dívida no Nubank, dois empréstimos, um desses estacionados. Nubank pode bloquear a conta salário? Então, vai depender do seu contrato. Bloquear no sentido propriamente dito, não pode, tá? Só um juiz pode. Mas ele pode acabar descontando dependendo do seu caso, tá? Inclusive, foi o que eu entendi aqui ontem, anteontem, não é cliente, não virou cliente, porque se não precisar pagar, não tem necessidade de virar cliente, tá? Mas ajudei ele aqui para conseguir reverter isso, tá? O Trilhas. Então, é isso, pessoal. Estou encerrando aqui por hoje, tá? Fico muito agradecido aí da participação de vocês. Acho que essa live aí foi recorde hoje, tá? De audiência, de pessoal engajado. Fico muito feliz porque realmente vejo como está ajudando vocês, tá? Meu trabalho aqui todo dia. Ô César, só me mandar mensagem, tem um formulário aqui também que você recebe o guia, tá? O guia derruba a dívida, tem tudo passo a passo por escrito, modelos. E pessoal, último aviso aqui, tá? Eu não me responsabilizo. Você fazendo aí por conta própria consegue fazer muita coisa, mas eu não me responsabilizo se você fizer alguma besteira, tá? Por quê? Você, primeiro, não assine nada sem saber muito bem o que está assinando, sem ler, entender. E não confesse em dívida, tá? Porque, por exemplo, vou fazer um reclame aqui, vou postar lá no site, né? Se você está postando o valor da tua dívida, enfim, todas essas coisas, você está confessando essa dívida, tá? Então não faça besteira, pode me mandar mensagem lá, que eu te ajudo, tá? Qualquer dúvida, estou aqui todo dia respondendo vocês, ajudando vocês, e é isso, galera, satisfação, tá? Muito obrigado, Cris, César, obrigado por me seguirem, aproveitando aí, já me segue aí todo mundo que gostou, compartilhei com o pessoal. Esse fim de semana eu não vou conseguir fazer, mas semana que vem aí eu tô de volta, 11h30, meio-dia, esse horário sempre. E satisfação, tá, pessoal? Fico muito feliz aí de estar aqui com vocês, de ajudar vocês. Então é isso, tá? Um ótimo fim de semana para todo mundo. E vejo vocês semana que vem, esse é o mesmo horário aqui, 11h30. Muito obrigado, Luzinete, Meire, Tina. Valeu, galera. Bom fim de semana aí para todo mundo.